A fazendeira negra enfrenta 30 bandidos sozinha e o milionário barbeiro fica em choque. Era uma manhã ensolarada, mas algo na brisa fazia o coração de Ana acelerar. Ela cuidava de suas plantações, aquelas que eram como filhos, quando ouviu rumores preocupantes pela cidade. 30 bandidos estavam em movimento, ameaçando sua terra e a paz da comunidade. O cheiro da terra molhada misturava-se ao medo que crescia dentro dela. Não posso deixar isso acontecer, pensou, com um nó na garganta e as mãos tremendo um pouco. Ana, uma mulher de pele reluzente, tantas vezes subestimada, decidiu que não recuaria. A fama dos bandidos precedia sua chegada. Eram conhecidos por deixar um rastro de destruição por onde passavam, e a pequena cidade, ao pé das montanhas, tremia ao ouvir seu nome. Mas Ana era diferente. Com um espírito indomável, ela lembrava da força ancestral que corria em suas veias. Enquanto isso, na barbearia luxuosa do centro da cidade, Ricardo, o barbeiro milionário, observa. Ele sempre havia olhado para Ana com desdém, mas agora seu coração pulsava em um misto de choque e respeito. A ideia de que aquela mulher poderia ser sua única salvação o fazia reconsiderar suas crenças. Ana correu para seu galpão, pegando uma enxada. Não tinha armas, mas sua determinação era uma força poderosa. Assim que avistou os invasores se aproximando, seu pulso acelerou, mas não havia espaço para o medo. Chegou a hora de mostrar quem sou, murmurou para si mesma, uma chama de coragem ardendo em seu peito. Os bandidos chegaram com risadas sarcásticas, invadindo seu espaço, mas Ana ficou firme como uma árvore. Voltem ou enfrentarão as consequências. Sua voz ecoou, firme e cheia de autoridade, surpreendendo até a si mesma. O riso parou abruptamente, e os homens se entreolharam, intrigados com sua ousadia. Entre eles, um rosto se destacou. Tóquio, o líder, um homem que tinha um passado obscuro e estranhamente familiar. Ana sentiu um aperto no peito. Ele havia sido amigo de sua família antes de escolher o caminho do crime. O que você está fazendo aqui? Desafiou, a voz tremendo de indignação. O passado assombrou o presente, e um silêncio pesado tomou conta do ar. As flores que brotavam ao redor pareciam sussurrar, como se estivessem assistindo a um duelo entre o bem e o mal. O confronto se intensificou com palavras trocadas, revelações e os fantasmas de um passado que poderiam mudar tudo. Olhares nervosos se cruzavam entre os bandidos, enquanto Ricardo, do fundo da cidade, se perguntava se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar. Ele nunca havia prestado atenção na força de Ana até aquele momento, que agora mostrava um lado dele mesmo que ele nunca soubera que existia. E então tudo mudou. Ana percebeu que havia algo diferente dentro dela, um poder oculto que parecia se manifestar naqueles momentos de tensão. Ela sabia que a decisão que tomasse ali poderia definir não apenas sua vida. Os bandidos a rodeavam e o dilema a faz tremer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Ana respirou fundo, lutando para manter a calma enquanto os bandidos se aproximavam. O líder, Tóquio, mostrava um sorriso desdenhoso. Mas Ana estava longe de lhe dar ouvidos. O horror os rodeava, mas ela sabia que precisava manter sua voz firme. Contudo, a tensão no ar era palpável. De repente, algo estalou atrás dela. Um barulho como de galhos se quebrando. Ana desviou o olhar sem saber se a ameaça já estava ali. O coração dela disparou. E foi nesse instante, com todos os olhos voltados para o mato atrás dela, que tudo mudou. Uma jovem emergiu, os cabelos desgrenhados e a expressão alarmante. "Ana!" gritou ela, com uma voz que exibia pânico. "É um plano! Eles estão aqui por causa de você! Mas não é só isso!" A jovem tropeçou, quase caindo, enquanto os bandidos a encaravam confusos. "Quem é você?" Ana perguntou, tensa, sem entender de imediato o que estava acontecendo. Mas o rosto da jovem era familiar. Era Raquel, sua antiga amiga da infância, que havia desaparecido há anos. O que ela estava fazendo ali? Mas antes que pudesse formular outra pergunta, Raquel gritou: "Tóquio, você não pode fazer isso! Você está sendo manipulado!" O sorriso no rosto de Tóquio desapareceu e o ar pareceu congelar. O silêncio que se seguiu foi denso e repleto de tensão. Os outros bandidos trocavam olhares nervosos, claramente inseguros sobre qual direção o confronto tomaria. Era como se o tempo tivesse parado. "Manipulado? Do que você está falando, Raquel?" Tóquio murmurou, os olhos em chamas de raiva e confusão. Raquel respirou pesadamente, já identificando na expressão de Ana que tinha que assumir um risco. A liderança dos bandidos, tudo isso é uma fachada. Estamos sendo usados. Eles não vêm apenas para você, Ana. Vêm atrás de algo muito maior. O que eles realmente querem é o que a sua família escondeu. Ana sentiu um frio na espinha enquanto as palavras de Raquel reverberavam em sua mente. O que sua família havia escondido? Algumas memórias começaram a assombrá-la. Objetos estranhos guardados no sótão, sussurros sobre uma herança. Algo valioso que poderia mudar tudo. A identidade dos bandidos se transformava de meros invasores a caçadores, e isso a fez tremer. E então, um barulho. Um carro se aproximando rapidamente. A poeira subia, e o som do motor roncava no ar. Todos se voltaram. A tensão aumentou, mas nem mesmo Ricardo conseguiu desvirtuar os olhos do que estava se desenrolando. Ele estava lá, parado, assistindo à cena, absorvendo cada detalhe. E então ele avançou, desafiando a si mesmo e a cidade que ele sempre considerou segura. "Vou ajudar!" gritou Ricardo, seu tom assertivo. Isso foi suficiente para dar coragem a Ana, para enfrentar não apenas os bandidos, mas as verdades que estavam sendo reveladas. O carro parou, e do veículo saiu uma figura conhecida por todos. Foi o delegado da cidade. Ele estava ali para acabar com a bagunça. Mas ao encarar Raquel, seus olhos se estreitaram e a expressão de horror tomou conta de seu rosto. "Você não deveria estar aqui", ele disse de forma quase inaudível. Ana olhou para Raquel e então para Tóquio, cada um repleto de confusão e aterrorizante revelação. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a verdade que surgia era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. A tensão era insuportável. O que sua família realmente protegia? E por que todos estavam tão interessados nisso? Enquanto a multidão começava a murmurar, um novo brilho de esperança e desespero tomou conta do ar. A luta não era apenas entre eles e os bandidos. Era um embate do passado contra o futuro. E Ana sentiu que naquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma.
Ana olhou fixamente para o delegado, seu coração batendo acelerado. Ele estava ali, mas seu olhar estava distante, como se estivesse preso a um pesadelo que nem ao menos começara. O que você sabe, delegado? O que está acontecendo aqui? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro angustiado. Mas ninguém tinha resposta. O silêncio do momento era esmagador. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu. Uma explosão, seguida de um clarão, fez todos os presentes jogarem a cabeça para trás. O chão tremeu sob os pés, e a poeira se levantou como um véu denso, escondendo a cena de horror que estava prestes a se desenrolar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Ana tentou se recompor, mas o que viu a deixou paralisada. O galpão atrás dela havia sido atingido em cheio, e as chamas já começavam a lamparinar as paredes de madeira. Os bandidos, mais confusos do que nunca, estavam em pânico. Muita calma. Fiquem juntos. Tóquio gritou, mas sua voz estava embargada pela surpresa e medo. Ele nunca tinha esperado que a situação chegasse a esse ponto. Ana, no entanto, estava com o olhar fixo no fogo, uma sensação estranha surgindo em seu peito. O que estava acontecendo? Por que aquilo se tornou tão intenso? Ricardo, agora mais decidido que nunca, correu em direção ao galpão em chamas. Ana, fique aqui. Não se aproxime. Ele sabia que uma mulher como ela não merecia passar por aquilo. Mas já era tarde. Ana já estava se movendo, impulsionada por uma mistura de adrenalina e desespero. Enquanto avançava, lembrou-se de Raquel. Raquel, você tem que me contar mais. O que está acontecendo? Mas a jovem permanecia em choque, os olhos arregalados, sem conseguir articular uma frase. É a herança que eles querem. Raquel finalmente conseguiu dizer, sua voz abafada pela fumaça. Mas não é só dinheiro ou joias. É algo muito mais perigoso. Algo que pode destruir todos nós. As palavras de Raquel cortaram como lâminas, e Ana percebeu que aquele evento não era um ataque comum. E antes que ela pudesse processar tudo, uma figura surgiu da fumaça. Uma mulher alta, vestindo um manto negro que dançava com o vento. Seu rosto era familiar, mas Ana não podia acreditar. Era Lavínia, sua mãe, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Ana! Gritou ela, sua voz ecoando firme e cheia de urgência. Você precisa saber a verdade agora. O ar parecia congelar no instante em que seus olhos se encontraram. Todas as descobertas, os segredos há muito escondidos, pressionavam como uma tempestade em seus corações. Mãe? Como você? O nó na garganta de Ana cresceu, enquanto a confusão consumia sua mente. As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando de uma forma que mudaria tudo. Não é hora para perguntas. Eles estão vindo por você, Ana. Porque você carrega a chave para um segredo ancestral. Algo que poderia mudar a história de todos nós. Lavínia avançou, mas antes que pudesse revelar mais, outra explosão irrompeu do galpão. Mas não era só isso. O chão começou a tremer violentamente, e um barulho de sirene se aproximava ao fundo. Ana, agora completamente atordoada, virou-se para Tóquio e todos os outros bandidos, em busca de alguma resposta. Eles também pareciam confusos, o fogo refletindo em seus rostos, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O que você sabe sobre isso? O que você e sua gangue realmente querem? A voz de Ana saía forte e determinada, desafiando a situação ao seu redor. Mas a resposta nunca veio. Enquanto a fumaça envolvia a todos, uma sombra se projetou sobre a cena, iluminada pelos faróis de carros que chegavam em alta velocidade. A multidão começou a se dispersar, e o clima tomou um rumo imprevisível. Lavínia se virou para Ana
e gritou: "Você tem que decidir, filha. Essa batalha é sua. O que você quer fazer?" De repente, tudo parecia tão claro e, ao mesmo tempo, tão confuso. O que significava essa herança? Quem realmente era Tóquio? Ana sentiu o peso de todas as decisões pesando em seu peito. O que ela deveria fazer? E essa era a única pergunta que ecoava na mente de todos, enquanto o caos explodia ao seu redor. Olhou fixamente para o delegado, seu coração batendo acelerado. Lavínia encarava com um olhar intenso, como se quisesse transmitir uma verdade que sua filha ainda não estava pronta para ouvir. O caos ao redor parecia distante enquanto o fogo consumia o galpão. Era um momento crucial. "Mãe, o que você está dizendo? O que exatamente está acontecendo?" A voz de Ana tremia com a urgência das palavras. A expressão de Lavínia se transformou e uma sombra de tristeza cruzou seu rosto. "A herança que buscamos não é somente um tesouro, mas algo que o Tóquio nunca poderia imaginar." Enquanto falava, seus olhos buscavam os de Ana, tentando conectar todas as peças desse quebra-cabeça. "O que temos é uma chave que pode abrir não apenas portas, mas também segredos de um passado obscuro." Os bandidos, antes confiantes, agora pareciam em desespero. Tóquio olhou para Raquel, depois para Ana, e uma mistura de ansiedade e raiva invadiu seu rosto. "Eu não tenho tempo para essas histórias malucas. O que está em jogo é muito maior do que suas lembranças de infância." Mas havia algo de diferente em sua voz. Uma hesitação. O medo começava a se infiltrar em sua bravata. Então, de repente, outro barulho ensurdecedor cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para a direção da explosão. Um carro preto com vidros escuros entrou a toda velocidade no campo de visão. O motorista parecia determinado. As rodas derrapavam na poeira quando parou repentinamente. As portas se abriram e 2 homens encapuzados saltaram, armados e prontos para a ação. "Desçam todos! Agora!" gritaram, suas vozes autoritárias ecoando como um trovão no ar tenso. Ana sentiu seu estômago revirar. "Mãe, quem são eles? O que está acontecendo?" A voz dela era um sussurro desesperado. Lavínia parecia paralisada por um momento, os olhos arregalados, e então ela falou com urgência. "É hora de se revelarem." Neste instante, um brilho ofuscante surgiu entre os homens armados. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma das figuras encapuzadas se retirou, e quando a capuz desceu, um rosto familiar surgiu. Era o pai de Ana, Marco, supostamente morto há anos. O choque tomou conta da cena. "Ana, eu voltei. Estou aqui para proteger você." Sua voz colocava fé em suas palavras. Mas o que escandalizou todos foi o olhar de Tóquio, que perdeu completamente a compostura. "Você!" gritou Tóquio, como se tivesse visto um fantasma. E o silêncio foi ensurdecedor. As peças finalmente se encaixavam de forma brutal. Os bandidos eram parte de algo muito maior. Um jogo de poder entre velhos inimigos e aliados. Ana ficou paralisada. As palavras de sua mãe e de Raquel girando em sua mente. A herança, o segredo, a chave. E ali estava seu pai, emergindo das sombras, trazendo consigo uma tempestade de emoções. "Pai, por que você está aqui? Isso é um jogo para você?" A tensão na voz dela era palpável. Não há tempo para explicar tudo, mas você deve entender, Ana. Eles estão atrás de você, e eu sou a razão disso." A revelação deixou uma onda de choque passando por todos. O que isso significava?
o que ele havia feito. E enquanto Ana lutava para processar essa nova virada, Lavínia gritou: Não, não é o momento para isso. Em um movimento rápido, ela empurrou Ana para o lado, como se pressentisse algo devastador. Uma das figuras encapuzadas disparou uma arma, mas o tiro acertou Marco. O corpo dele caiu ao chão, e o pânico tomou conta do lugar. Ana se sentiu desvanecer. O grito dela ecoou no ar quente e espesso. Pai! O mundo parecia girar de repente, e ela não queria ver mais. A batalha não era apenas contra os bandidos, mas agora também contra o destino, as escolhas do passado e um futuro completamente desmoronando. Os bandidos fugiram em desespero, e Ricardo, que tinha testemunhado tudo, sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele sabia que Ana precisava dele agora, mais do que nunca. Mas o que fazer? O caos se instalou, e a verdade sobre a herança e as relações mirabolantes pairava no ar. No fundo, a única certeza que restava era uma pergunta agoniante: o que realmente estava em jogo? E como isso mudaria o destino de todos eles? Ana ficou paralisada ao ver seu pai no chão, o sangue se espalhando pelo chão poeirento. O mundo à sua volta girava em câmera lenta, as chamas do galpão parecendo dançar em sincronia com o desespero que consumia seu peito. Pai! Sua voz ecoou, um grito estridente que rasgou o silêncio. Tudo ao redor parecia perdido em seus pensamentos. O olhar dos bandidos mudou, de raiva para confusão, e isso deixou o ar ainda mais tenso. Lavínia, com um olhar entre desespero e determinação, se lançou sobre Marco, tentando estancar o sangue que escorria do ferimento. Mas Ana sabia que era tarde demais. Mãe, ele precisa de ajuda! As palavras saíam entrecortadas, como se o ar fosse escasso. Mas a verdade pesada era que não havia ajuda disponível ali. Um medo profundo enraizou-se em seu coração. Tóquio, antes tão arrogante, recuou alguns passos, observando o caos com os olhos arregalados. Isso não era parte do plano. Ele gaguejou, sua voz trêmula. A confiança estava rompida, e a serpente da dúvida começava a subir por seu corpo. Raquel, ainda atordoada, olhou de Ana para Tóquio, como se esperasse alguma explicação que sequer existia. O que havia se desenrolado ali superava qualquer trama de crime. Imagine só, os bandidos. Eles não eram apenas uma gangue de arrogantes. Agora, eram parte de uma luta muito maior. O choque tomou conta de todos, e enquanto Ana experimentava a dor de perder seu pai, algo estalou em sua mente. O que era a tal herança? O que sua família realmente escondia? O tipo de segredo que poderia fazer Tóquio e sua gangue ficarem tão interessados a ponto de usar a força? A explosão que ouvira antes parecia uma simples introdução ao caos que agora rangia em sua mente. Então, Ana ergueu a cabeça e olhou diretamente para Tóquio. Você nunca pensou que isso poderia ter consequências, não é? Ela sentia agora uma mistura de raiva e coragem. Você não sabe nem quem você tem como inimigos. Mas enquanto todos na cena lutavam para entender aquele momento, uma sombra de alguém surgiu ao lado de Tóquio. Era uma mulher, com o mesmo manto escuro que Lavínia usava. Um olhar penetrante que refletia raiva e controle. Você teve azar, Tóquio, ela disse, sua voz baixa, quase sussurrada. Com um movimento brusco, revelou uma arma que brilhou sob a luz. É hora de acabar com isso. O tempo congelou. Ana sentiu a fraqueza no corpo, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Tóquio, de repente, parecia uma presa.
Uma briga interna brotou naquelas palavras, e quando a mulher disparou um tiro, todo o seu mundo virou de cabeça para baixo. O tiro não acertou Tóquio, mas alguém mais ao seu lado. O queixo de Ana caiu, enquanto a figura estirada no chão era ninguém menos que Raquel. O grito de Ana se misturou com o silêncio de morte daquela cena, e o horror cresceu. Não! Ela gritou, ao mesmo tempo em que o queixo de Tóquio caía em descrença. Raquel, sua antiga amiga, agora ferida gravemente, segurava sua barriga e olhava para Ana com uma mistura de tristeza e determinação em seus olhos. Ana, a verdade precisa vir à tona. Você deve saber, você não é quem pensa que é. As palavras ficaram presas em seu peito. Assim que ela sussurrou isso, seus olhos tornaram-se opacos. O desespero tomou conta de Ana. O que Raquel queria dizer? Você não pode deixar ela ir. Mas o que havia se transformado em um fogo cruzado rapidamente se tornara um caos devastador. Os bandidos estavam em uma luta contra algo muito maior do que eles. E agora ela também estava envolvida. O passado havia encontrado o presente de forma mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. Os rostos ao redor estavam em choque, e a mulher de manto negro sorria. Era como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. O olhar de Tóquio mudava, refletindo medo e fúria. Ele finalmente entendeu que havia muito mais em jogo. Mas a questão que pairava no ar agora era: qual era a verdade que Raquel se recusava a revelar? Essa era uma pergunta que ninguém tinha como responder. E a cena já estava tomada pelo caos. O olhar de Raquel, que havia se apagado, ainda ecoava em sua mente. Era tudo tão surreal. Vários pensamentos em embates davam volta na cabeça de Ana, mas nada fazia sentido. O que Raquel queria dizer? E por que Tóquio parecia tão abalado? Então, um grito estridente cortou o ar. Não era de Raquel ou de Marco. Era do delegado. Fugem! Vão vestir a roupa de ouriço! Ele estava pálido, o que fazia o coração de Ana acelerar ainda mais. Fogo, pólvora e a destruição ocupavam seus sentidos. E logo, sua mente se dividia entre a dor de perder Raquel e o temor que uma catástrofe se aproximava. Uma sirene estridente ecoou nas proximidades, fazendo todos ao redor saltarem. Mas, para Ana, aquilo ainda não fazia sentido. O que significava o grito? O que era vestir a roupa de ouriço? 2 homens encapuzados empurraram a porta do galpão em chamas com força, fazendo com que ela se desprendesse dos gonzos. Tutano, o chefe da gangue rival de Tóquio, surgiu por trás deles, um sorriso maligno desenhado no rosto sardento. Boas-vindas à desgraça, ele gritou, como se fosse a maior piada do mundo. Ana ficou paralisada, lembrando-se de algumas lendas que sua mãe contava sobre tutores de segredos em troca de vidas. Havia sempre a referência a um tal de ouriço, mas nunca de forma clara. No entanto, o calor em seu peito começava a queimar. Ela não iria ser mais uma peça desse jogo macabro. Saia do meu caminho! Deixando a raiva expandir a cada palavra. Se você veio aqui para nos acabar, terá de me enfrentar primeiro. O olhar de Tóquio parecia entender a intenção, e ao mesmo tempo parecia envelope, admirado. E quando tudo parecia estar em combustão total e uma confusão crescente envolvia todos, um tremor forte sacudiu o chão sob seus pés. Os olhos de todos se fecharam, e então um grande estrondo soou. O chão ruiu, fazendo com que uma parte da estrutura do galpão desmoronasse, revelando um buraco negro do qual padres de fogo e fumaça escapavam como serpentes.
Ana sentiu a adrenalina inundar seu corpo. Não! 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 Ela não tinha certeza do que estava acontecendo, mas a ideia de que todos poderiam morrer ali brusca. A estrutura estava prestes a desabar, a fumaça densa cobrindo tudo. Pedaços de madeira começaram a se soltar, e a saída mais próxima estava bloqueada. Em um instante de clareza, Ana fez uma escolha. Raquel! Ela gritou, sem saber se havia esperança ali. Mas o desespero e a determinação a guiavam. Enquanto as pessoas ao redor entravam em pânico, Ana se lançou em direção ao buraco, mesmo sabendo que poderia ser um salto para o inferno. Foi quando Lavínia, sua mãe, surgiu atrás dela, puxando-a com força. Não, Ana! Você não pode! O grito de Lavínia ecoava com uma preocupação palpável. Mas foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. A mulher misteriosa, ainda em pé junto de Tóquio, levantou uma mão. Uma luz estranha emanou daquela palma aberta, fazendo todo o ambiente parecer desvanecer. Ana não podia acreditar. Ela é a verdadeira herdeira, a mulher disse, e o mundo ao redor pareceu tirar o fôlego de Ana. Tóquio estava paralisado. O que você quer dizer com isso? Ele olhava para a mulher de forma desesperada. Ana sentiu seu estômago embrulhar. Você nunca entendeu. Nossa luta não é contra você, mas pelo poder que existe entre nós. Naquele instante, o verdadeiro peso das palavras se instalou no ar. E com isso, a mulher se virou para Ana e falou profundamente. Você é a chave para isso. Os corações pararam. Os rostos ficaram pálidos. Todo mundo sentia a tensão. Mas Ana não conseguia raciocinar. Ela poderia ser parte de algo que a colocaria na linha, na fogueira. O destino de todos estava agora nas mãos dela. O que você está dizendo? O que eu sou, afinal? As palavras escaparam de sua boca em um sussurro quase inaudível. E a cada instante, enquanto o caos ao seu redor se intensificava, Ana se sentiu encurralada entre sua verdade e um futuro incerto. Uma chave para um segredo imenso que estava prestes a mudar tudo. Qualquer decisão errada agora poderia custar vidas. E a dor de perder Raquel doía mais intensamente a cada sobressalto que se aproximava. Você escolhe, Ana, abaixo ou arriba. A frase ecoou em sua cabeça. Tudo estava prestes a desmoronar, deixando um rastro de escuridão e luz. Mas a verdade ainda pairava como um mistério. A chave e a herança ainda não revelada. Ana olhou nos olhos da mulher em manto negro, enquanto a dúvida a consumia. O que ela significava com "você é a chave"? Os outros pareciam paralisados no meio do caos. Entre gritos e o cheiro de fumaça, um sentimento de coragem começou a crescer dentro dela. Mas antes que pudesse responder, a mulher levantou a mão novamente. A luz emanava dela como se fosse feita de pura energia, e tudo ao redor parecia vibrar. Você pode fazer isso, Ana! Mostre sua força! Gritou Lavínia, a urgência em sua voz cortando a confusão. Ana sentiu que o tempo havia desacelerado. O olhar de Tóquio se intensificou. Ele não era apenas um bandido. Era um homem em busca de um poder que ele mesmo não compreendia. Não. Você não sabe o que está fazendo. Tóquio gritou, seu rosto abandonando a raiva. Mas Ana já não estava ouvindo. Ela se concentrava na luz que pulsava diante dela. Uma força parecia brotar de seu interior, algo que a conectava às raízes de sua família. Então, a mulher em manto começou a murmurar, e em seus lábios Ana viu uma palavra. Herdar. Foi um sussurro duplo, como se ecoasse em um abismo profundo. Mas a conexão que sentia estava mais forte. A luz cresceu mais intensamente, iluminando todos ao redor e fazendo o chão tremer.
E foi naquele momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu atrás de Tóquio. Uma mancha escura de sombras e fumaça. As pessoas gritaram, se afastaram, como se um tsunami se aproximasse. Ana não sabia o que estava acontecendo, mas instintivamente agarrou a mão da mãe, buscando conforto no meio da tempestade que se formava. Quando a poeira assentou, algo diferente havia mudado. No entanto, o que era? A figura que antes estava ali era agora um muro de sombras desenhadadas. Todos encaravam, olhos arregalados e confusos. Tóquio se virou em direção à mulher em manto, seu rosto pálido como a lua. O que você fez? A voz dele estava repleta de desespero. A mulher não disse palavra, apenas permaneceu em silêncio, sorrindo de maneira enigmática. Chega! Marco, o pai de Ana, gritou, levantando-se com dificuldade. Sangue escorria de seu lado, mas sua determinação era palpável. Você precisa parar. Quantas vidas precisam ser destruídas por causa de sua busca pelo poder? O olhar da mulher escureceu e ela disse com uma voz baixa e controlada: Você não compreende que isso é maior do que você pensa. O ambiente ficou pesado e quente, como se o ar estivesse prestes a explodir em chamas novamente. Ana sentiu seu coração acelerar. O que estava prestes a acontecer? Eu sei quem você é, gritou Tóquio, apontando o dedo para a mulher. Você é parte dela. Seu poder é meu. O choque que percorreu o grupo foi palpável. Ao obedo pela força de uma ar, olhou para Tóquio e, em vez de temor, a expressão dela era uma mistura de desprezo e tristeza. Então, Lavínia avançou com a força de uma tempestade. Você não toca na minha família. E em um movimento brusco, ela girou alguém para frente. Ana, o que você decidir? Aposta ou compaixão? E foi nesse instante que a verdade começou a surgir. Raquel, ela sussurrou, a lembrança da amiga caída pressionando sua mente. Raquel não estava apenas ferida, ela estava uma parte essencial do quebra-cabeça. O destino dela, preso em jogo, agora girava em torno de escolhas. O olhar da mulher em manto mudou. A luz ao redor de Ana piscou e pareceu quase viva. E antes que pudesse entender, a mulher fez um movimento. Uma onda de energia iluminou o espaço, e tudo ao redor começou a desvanecer em um turbilhão de cores. Ana fechou os olhos, mas o barulho do caos mercava em seu cérebro. E, quando o silêncio finalmente a envolveu, um novo espaço surgiu diante dela. Quando Ana abriu os olhos, o cenário mudou. O lugar que estavam havia se transformado em um campo vasto, repleto de luz e figuras etéreas. Bem-vinda ao legado, disse a mulher, agora com um olhar mais humano e menos ameaçador. Aqui você encontrará a resposta para tudo. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? E enquanto questionava tudo, uma sombra se estendia sobre eles. Era Tóquio, que estava ali, respirando forte e com a fúria em seus olhos. Não, você não pode me deixar aqui, ele gritou, enquanto suas feições se metamorfoseavam em angústia. O que era esse legado? O que tinha a ver com a herança de sua família? Ana sentiu que daquele ponto em diante, nada seria como antes. Um novo caminho, repleto de segredos, agora se desdobrava diante dela. E toda a verdade, em um momento crítico, estava prestes a se revelar, mudando tudo novamente. Ana olhou nos olhos da mulher em manto negro enquanto a dúvida a consumia. O que ela significava com "você é a chave"? Os outros pareciam paralisados no meio do caos. Entre gritos e o cheiro de fumaça, um sentimento de coragem
começou a crescer dentro dela. Mas antes que pudesse responder, a mulher levantou a mão novamente. A luz emanava dela como se fosse feita de pura energia, e tudo ao redor parecia vibrar. Você pode fazer isso, Ana. Mostre sua força! Gritou Lavínia, a urgência em sua voz cortando a confusão. Ana sentiu que o tempo havia desacelerado. O olhar de Tóquio se intensificou. Ele não era apenas um bandido. Era um homem em busca de um poder que ele mesmo não compreendia. Não! Você não sabe o que está fazendo! Tóquio gritou, seu rosto abandonando a raiva. Mas Ana já não estava ouvindo. Ela se concentrava na luz que pulsava diante dela. Uma força parecia brotar de seu interior. Algo conectava as raízes de sua família. Então a mulher em manto começou a murmurar, e em seus lábios Ana viu uma palavra. Herdar. Foi um sussurro duplo, como se ecoasse em um abismo profundo. Mas a conexão que sentia estava mais forte. A luz cresceu mais intensamente, iluminando todos ao redor e fazendo o chão tremer. E foi naquele momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu atrás de Tóquio, uma mancha escura de sombras e fumaça. As pessoas gritaram, se afastaram como se um tsunami se aproximasse. Ana não sabia o que estava acontecendo, mas instintivamente agarrou a mão da mãe, buscando conforto no meio da tempestade que se formava. Quando a poeira assentou, algo diferente havia mudado. No entanto, o que era? A figura que antes estava ali era agora um muro de sombras desenhadas. Todos encaravam, olhos arregalados e confusos. Tóquio se virou em direção à mulher em manto, seu rosto pálido como a lua. O que você fez? A voz dele estava repleta de desespero. A mulher não disse palavra, apenas permaneceu em silêncio, sorrindo de maneira enigmática. Chega! Marco, o pai de Ana, gritou, levantando-se com dificuldade. Sangue escorria de seu lado, mas sua determinação era palpável. Você precisa parar. Quantas vidas precisam ser destruídas por causa de sua busca pelo poder? O olhar da mulher escureceu, e ela disse com uma voz baixa e controlada: Você não compreende que isso é maior do que você pensa? O ambiente ficou pesado e quente, como se o ar estivesse prestes a explodir em chamas novamente. Ana sentiu seu coração acelerar. O que estava prestes a acontecer? Eu sei quem você é! Gritou Tóquio, apontando o dedo para a mulher. Você é parte dela. Seu poder é meu. Ponto. O choque que percorreu o grupo foi palpável. A verdade devorava o ar. Ninguém conseguia respirar. A mulher olhou para Tóquio e, em vez de temor, a expressão dela era uma mistura de desprezo e tristeza. Então Lavínia avançou com a força de uma tempestade. Você não toca na minha família. E em um movimento brusco, ela girou alguém para frente. Ana, você. O que você decidir afetará todos nós. E por um segundo que parecia eterno, Ana hesitou. O que ela deveria fazer? A bosta ou compaixão? E foi nesse instante que a verdade começou a surgir. Raquel, ela sussurrou, a lembrança da amiga caída pressionando sua mente. Raquel não estava apenas ferida. Era uma parte essencial do quebra-cabeça. O destino dela, preso em jogo, agora girava em torno de escolhas. O olhar da mulher em manto mudou. A luz ao redor de Ana piscou e pareceu quase viva. E antes que pudesse entender, a mulher fez um movimento. Uma onda de energia iluminou o espaço, e tudo ao redor começou a desvanecer em um turbilhão de cores. Ana fechou os olhos, mas o barulho do caos mercava em seu cérebro.
E quando o silêncio finalmente a envolveu, um novo espaço surgiu diante dela. Quando Ana abriu os olhos, o cenário mudou. O lugar que estavam havia se transformado em um campo vasto, repleto de luz e figuras etéreas. "Bem-vinda ao legado", disse a mulher, agora com um olhar mais humano e menos ameaçador. "Aqui você encontrará a resposta para tudo." Ponto. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? E enquanto questionava tudo, uma sombra se estendia sobre eles. Era Tóquio, que estava ali, respirando forte e com a fúria em seus olhos. "Não! Você não pode me deixar aqui!" ele gritou, enquanto suas feições se metamorfoseavam em angústia. O que era esse legado? O que tinha a ver com a herança de sua família? Ana sentiu que daquele ponto em diante, nada seria como antes. Um novo caminho, repleto de segredos, agora se desdobrava diante dela, e toda a verdade, em um momento crítico, estava prestes a se revelar, mudando tudo novamente. E de repente, um grito cortante ecoou, vindo de Raquel, do fundo da multidão. "Ana, cuidado!" O olhar de todos se voltou para ela. Mas era tarde demais. Do espaço etéreo uma figura negra emergiu, como um espectro. E quando a sombra tocou Ana, tudo se transformou. Sua mente foi invadida por uma visão caótica. Ela viu seus pais, não como figuras amorosas, mas como traidores, envolvidos em um plano ardiloso. A imagem mudava rapidamente, revelando segredos que ninguém deveria conhecer. "Eles estão usando você, Ana. Você nunca foi a herdeira. Você é a arma." O choque a atravessou como um raio. Ana caiu de joelhos, ofegante. Não podia acreditar. Tudo o que pensava que sabia desmoronou. O legado não era Bela, mas algo que deveria ser usado. A verdade a consumia. E enquanto o desespero tomava conta, os rostos ao seu redor começaram a desfocar. Então, enquanto tudo ficava escuro, uma voz sussurrou em seu ouvido. "Agora, você escolhe. O que você realmente quer se tornar?" E o que mais precisava saber estava prestes a surgir na escuridão. Ana abriu os olhos lentamente. A sensação de estar em um lugar novo a envolvia. O ar estava mais leve, mas o caos de segundos atrás ainda ecoava em sua mente. "Bem-vinda ao legado." A mulher de manto negro a saudou. Mas Ana não tinha tempo para pensar. As palavras de Raquel ecoavam, e uma ansiedade crescente a consumia. "Mãe!" Ela virou-se para Lavínia, que parecia tão assustada quanto ela. "O que está acontecendo? O que significa isso?" O desespero se misturava com um fio de esperança. Mas antes que Lavínia pudesse responder, um grito rasgou o ar. "Saia do meu caminho!" Uma figura familiar, Tóquio, avançou em direção a Ana, os olhos cheios de pânico. Ele estava em um estado de desespero. Seus gestos se tornaram bruscos. "Você não pode fazer isso. O que ela disse não é verdadeiro." Ele era um homem desesperado por respostas, mas suas palavras desfocavam-se na confusão. Ana não sabia se deveria se preocupar com ele ou com a escuridão que o cercava. Era como se um nevoeiro obscuro estivesse se formando. A luz ao redor, os deixando mais vulneráveis. O que havia feito? O que era esse legado? E então, tudo mudou. Um tremor sacudiu a terra, forte o suficiente para fazê-los cambalear. O chão sob seus pés se abriu, revelando uma fenda profunda, negra, escura, como um abismo sem fundo. Ana deu um passo atrás, o olhar fixo no vazio. O que estava acontecendo? O ambiente começou a tremer,
e rapidamente a luz foi sendo engolida pela escuridão. Não, isso não pode ser, gritou Lavínia, sua voz transbordando de preocupação. A expressão de Tóquio se alterou, e ali, no meio do caos, a ficha começou a cair. Ana percebeu que o que estavam enfrentando era algo muito maior do que eles, algo ancestral que ameaçava tudo. Antes que Ana pudesse entender plenamente o que estava acontecendo, uma sombra emergiu da fenda. Um ser, vestido como uma mulher em manto, mas muito mais imponente, começou a se materializar diante deles. Seu olho brilhava com uma luz própria. Vocês, seres mortais, não deviam ter despertado o que estava adormecido. A voz dela ressoou, cada palavra carregada de poder ancestral. Vocês são apenas peões em uma guerra milenar. Ana olhou para Tóquio, o desespero agora estampado em seu rosto. O que está acontecendo? O medo dominava sua voz. Mas naquele momento, só havia espaço para uma visão aterradora. Raquel, cuspiu a sombra, e a menção do nome fez Ana estremecer. Ela é a chave, mas não da maneira que você pensa. A sombra apontou para a fenda, agora pulsante como um coração. Ela foi a que trouxe a guerra, e agora suas escolhas decidirão o destino de todos. A revelação caiu como um peso sobre Ana. Raquel não era uma amiga. Era parte de um plano que ela não compreendia. O coração dela começou a bater rápido, a mente correndo. Os sussurros de enquanto cresceu voltaram. Segredos que nunca foram contados. O que isso significava? Raquel estava nas sombras ao fundo. Mas então, algo brilhou. Um feixe de luz surgiu do centro da fenda, iluminando o espaço. E subitamente o corpo de Raquel foi jogado para a frente, como se a luz a atraísse. Ana! Seu grito ecoou, mas o som se dissolveu na escuridão crescente. Não! Ana deu um passo em direção a Raquel, tentando puxá-la. O que você fez? Você está bem? Ela estava em choque, sem saber o que estava prestes a acontecer. E enquanto a sombra se preparava para abocanhar tudo ao redor, uma decisão crucial exava em seu peito. Raquel, agora iluminada pela luz, olhou nos olhos de Ana, e uma emoção intensa passou entre elas. Você precisa confiar em você realmente é. O destino de todos nós está em suas mãos. As palavras se entrelaçaram com um grito profundo na mente de Ana. Justo quando a tensão parecia insuportável, uma explosão de luz apagou tudo. Ana fechou os olhos. A escuridão tomou conta e, com ela, uma pergunta ressoou. O que você realmente quer se tornar? E essa pergunta se tornou uma ferida aberta em seu coração, enquanto tudo começava a desaparecer. Quando ela finalmente abriu os olhos novamente, o que encontrou foi o conto da história picado, e sua vida dependia das escolhas que faria a partir daquele momento. A verdade que ela tanto buscara agora estava mais distante do que nunca, mas as ramificações de seus laços e decisões estavam prestes a surgir como um furacão. O que ainda poderia vir? E que novas verdades cada um deles teria que enfrentar? Ana estava paralisada. O caos ao redor parecia dilacerar sua mente. A sombra se aproximava e, em meio à confusão, a voz de Raquel ecoava em sua cabeça. Confie em quem você realmente é. O olhar de Raquel, cheio de coragem, ainda a encorajava. No fundo, Ana sabia que era hora de decidir. Com o coração acelerado, ela avançou. Não seja só a herdeira de um legado. Seja a mudança que você quer ver. As palavras escaparam de sua boca como um grito de guerra. A energia emanava dela, tomando forma,
A luz da fenda pulsava, e antes que pudessem compreender, todos ao redor foram envolvidos por um brilho intenso. Tóquio, a princípio hostil, recuou com medo. Não, isso não pode acontecer. Ele parecia dividido, como se a revelação da verdadeira herança o deixasse em desespero. E no ar, havia uma certeza crescente de que o propósito de Ana estava finalmente se revelando. Quando a luz finalmente se dissipou, um som ressoou como um trovão. Era o despertar de antigas verdades. O campo ao redor se transformou em um cenário vibrante, onde as figuras etéreas começaram a dançar. Ana olhou para Lavínia e Marco, seus rostos irradiando orgulho e amor. Você fez isso. Ana! Gritou Lavínia, a voz vibrante de emoção. O peso que havia pairado sobre todos começava a desaparecer. Raquel, com um olhar de alívio, se aproximou. Fomos nós que trouxemos isso para você, a verdadeira euforia do seu legado. A escolha é sua, e agora você tem poder. A sombra se encolhia vanamente, como se a luz estivesse dissolvendo seus planos sombrios. Ana respirou fundo, percebendo que o que sempre buscou era uma escolha de se libertar das amarras do passado. Você não pode nos controlar mais, declarou ela, sua voz ressoando com confiança. Tóquio era um homem quebrado. Isso não pode acabar assim, gritou. Mas ninguém ouviu suas palavras desesperadas. As sombras antigas começavam a se dissipar, suas ameaças evaporando no ar. A luta não se tratava mais de poder, mas de um novo amanhecer para todos. Com o último brilho, tudo se iluminou. As figuras em volta começaram a se desfazer, cada uma levando um pedaço daquela escuridão embora. Ana olhou para Raquel, seu coração batendo forte. Você esteve ao meu lado, e agora você é livre. E naquele instante, a fenda havia desaparecido. Um novo horizonte se desdobrou diante deles, repleto de possibilidades. O passado não desapareceu. Ele se transformou em um novo ciclo. O que estavam construindo era algo que ninguém poderia roubar. Vamos para casa? Perguntou Raquel, sorrindo timidamente. Ana assentiu, mas não antes de olhar para Tóquio. Agora, derretido por suas próprias fraquezas, você precisa encontrar sua própria verdade, ela disse. E com um último olhar de compaixão, ela se voltou e seguiu em direção aos seus. Enquanto caminhavam, um misto de liberdade e temor começou a se instalar. O que viria a seguir? O horizonte estava envolto em luz, mas o futuro ainda era uma vasta incerteza. E assim, o ciclo se encerrava, mas às vezes, a beleza do desconhecido era onde tudo realmente começava. O legado de Ana estava nascida não do que possuía, mas da coragem de se libertar. Para você, que acompanhou até aqui, é hora de fazer a sua parte. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a chegar ainda mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.